Olá, me chamo Paula, sou advogada e sócia integrante do escritório Miranda Dávila e Fávaro Advogados. Este é o nosso canal no YouTube que tem como objetivo passar para vocês de uma forma simples e objetiva um pouco dos seus direitos. Nós estamos naquela famosa época do ano de receber os nossos carnês de IPTU. Mas você tem que saber que esse imposto ele prescreve. E qual é o prazo de prescrição desse imposto? Porque às vezes você acaba negociando um imposto devido e o pior, fazendo acordo sobre esse débito que não deve ser exigido mais. Enfim, antes de adentrarmos ao assunto, peço que vocês se inscrevam no nosso canal e não esquecer também de dar aquele like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E ative as suas notificações também para ficar por dentro dos nossos novos vídeos. O que é IPTU? IPTU ele é o Imposto Predial Territorial Urbano que ele tem como objetivo cobrar o imposto das áreas urbanizadas. Toda aquela pessoa que tem uma propriedade urbana, seja ela casa, apartamento, terreno, uma sala comercial ou qualquer outra espécie de imóveis localizado na área urbana. Por que é bom a gente especificar a área urbana? Porque quando passa-se para a área rural, o que incide é uma outra espécie de imposto. O IPTU ele é um imposto cobrado pelas prefeituras de cada localidade e ele tem os seus próprios critérios de cobrança. Esse critério para avaliar o valor do seu imóvel e chegar ao valor do IPTU, ele leva em consideração o valor venal. O que é esse valor venal? O valor venal é o valor do seu imóvel atribuído pelo poder público. Então, esse valor venal que às vezes é menor do que realmente o seu terreno vale e que não tem nada a ver com o valor de mercado, ele é levado em consideração para taxar o seu imposto predial territorial urbano. Esse imposto ele tem uma cobrança anual e, em regra, cada prefeitura estipula a sua cobrança. Normalmente, ele costuma ser no início de cada ano. A prefeitura ela é responsável por informar ao proprietário do imóvel o valor do seu IPTU, bem como enviar esse carnê à residência de cada um contribuinte. Não é incomum que os proprietários de imóveis eles recebam citações de execuções fiscais em tramitação das cobranças desse imposto predial territorial urbano. É nesse momento que vocês têm que estar cientes e realizar a sua defesa, para que não possa negociar uma dívida já prescrita. Então, quando você for citado de uma ação de execução fiscal decorrente de uma cobrança de IPTU, é bom procurar um advogado de sua confiança ou a Defensoria Pública para elaborar a sua defesa. Então nós estamos falando aqui sobre prescrição. Então o que é a prescrição? A prescrição nada mais é do que a perda da pretensão do titular de um direito que não exerceu em determinado lapso temporal. Então quando a gente fala da prescrição, a prefeitura ela tem um lapso para executar esse crédito decorrente do imposto. Se ela não executa num determinado lapso temporal, esse crédito está prescrito. Mesmo assim, existe ainda dúvida no mundo jurídico de quando eu começo a contar esse prazo prescricional. Vamos exemplificar. Você vai na Secretaria Municipal da Fazenda do seu município e decide buscar um relatório do seu débito de IPTU. E para sua surpresa, neste relatório que o servidor lhe entrega, consta ali IPTUs em aberto desde 2010. E aí você entra em desespero. Como é que eu vou pagar tudo isso de IPTU? Calma! A gente às vezes pode estar diante de alguma prescrição e aí você deixa de pagar um pouco do que estão lhe cobrando. Então vamos exemplificar. Você, em 2022, agora você foi na prefeitura. O relatório consta IPTU em aberto desde 2010. Vamos fazer o cálculo do que é devido e do que não é devido? Então temos lá 2022, 2021, 2019, 2020... 2019, 2018. Então é devido o IPTU de 2018 para frente. Todo para trás está prescrito. Então de 2010 até 2017 está prescrito. Logo você não deve negociar. Isso é, se já não tiver uma ação de execução fiscal em tramitação. Agora você deve estar me perguntando: como dar baixa no IPTU prescrito administrativamente? É simples.
Se você é o proprietário do imóvel, você pega um requerimento padrão que tem lá na Secretaria da Fazenda, você vai preencher e assinar esse requerimento, vai juntar a cópia do seu RG e CPF, comprovante de residência. Caso você ainda não fez o trâmite, você comprou o imóvel, mas ainda não fez o trâmite de transferência, você vai juntar a cópia do seu contrato de compra e venda, para que possa comprovar que você é titular daquele direito. Dá entrada no processo administrativo perante a Secretaria Municipal, a Secretaria Municipal vai formar esse processo e encaminhar para a Procuradoria daquele município. E ali tem todos os trâmites legais, leva em fase aí de 15 a 30 dias para dar baixa nesse teu IPTU prescrito no sistema. Qual a consequência de não pagar o IPTU? Uma das consequências de você não pagar o IPTU é de você ser inscrito na dívida ativa. A dívida ativa, gente, nada mais é do que uma espécie de Serasa do poder público. Eles emitem uma certidão e te inscreve nesse cadastro de contribuintes inadimplentes. E às vezes você pode até perder algum bem seu e até mesmo o próprio imóvel para pagar essa tua dívida do IPTU. Então sempre a execução fiscal do IPTU, ela começa com essa certidão de dívida ativa. Ela é a peça-chave para dar início à execução fiscal. Então eu digo, quando você for citado de uma execução fiscal, você tem que procurar um advogado e esse advogado ou a Defensoria Pública, ela vai elaborar em regra, duas espécies de defesa, que nós temos a exceção de pré-executividade ou embargos à execução. E um desses argumentos dessas defesas é a própria prescrição. Agora você deve estar se perguntando, que eu já falei anteriormente, mas o que é dívida ativa? Dívida ativa é um cadastro de inadimplentes do poder público. Quando você deixa de pagar o seu imposto, ele é inscrito na dívida ativa e tem o condão de protestar o seu nome também com isso. Nesses casos de protesto, gente, ele é uma causa da interrupção da prescrição, que está lá no artigo 174 do CTN. E lá nos 4 incisos que traz o parágrafo único, eu quero deixar claro para vocês o inciso 2, que ele fala do protesto judicial. E a maioria da prefeitura, quando tem valores baixos da cobrança do IPTU, em relação também do custo-benefício, eles procuram ou preferem te inscrever ou te protestar. E a maioria das vezes esse protesto ele é o extrajudicial, não é o judicial. E o extrajudicial ele não é causa interruptiva da prescrição. Então às vezes você pode estar negociando um débito que está prescrito. Então quando você for notificado de que existe um protesto judicial decorrente de um débito de IPTU, cuidado! Essa dívida ela pode estar prescrita, porque nós estamos diante de um protesto extrajudicial e não judicial. E uma outra questão que eu quero destacar, o outro inciso, é o inciso 4, que ele fala, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Lembram lá no início, quando eu falei para vocês não negociarem IPTU em atraso? A partir do momento que você desespera com seu débito, vai junto à prefeitura e negocia esse débito, você vai interromper a prescrição e aí o débito passa a ser devido. Então eu vou deixar com vocês uma dica de ouro. Toda vez que vocês forem citados no processo de execução fiscal, não deixe ele correr a revelia. O que é revelia? É você não se manifestar. Procure sempre um advogado de sua confiança ou a Defensoria Pública do seu município para realizar essa defesa. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto de hoje, deixa nos comentários que assim que possível responderei em breve. Até a próxima!